Olá, meus amigos do Rádio Post, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Flamini e sou o editor-chefe do Rádio Post. Aqui nesse canal a gente discute dicas práticas para a prova de título de especialista, estratégias educacionais que vão potencializar a sua performance na prova e a gente também traz muito conteúdo de atualização sobre os diversos métodos de imagem. O vídeo de hoje, mais uma vez, é sobre um quiz. É um vídeo corrido te mostrando algumas imagens que podem aparecer na sua prova de título e te fazendo perguntas com um perfil muito parecido das alternativas que podem cair na prova e fazendo uma pequena revisão desse tema. Então, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Essa é a primeira questão. Aqui a gente tem uma imagem marcada pela seta, aqui uma aquisição já pós-processada com um MIP, você consegue identificar isso pela espessura dos vasos, ressaltando ainda mais essa estrutura. A grande pergunta é: que estrutura é essa? Segunda imagem, segunda pergunta, uma tomografia de tórax. O que a gente quer observar é esta alteração localizada no mediastino posterior. Vamos fazer uma revisão da anatomia, que eu tenho parte do VE, posteriormente eu tenho a aorta, que eu já tenho um corte do abdômen superior, onde eu vejo o lobo direito do fígado, o lobo caudado, o lobo esquerdo. Tenho o baço, parte do cólon transverso, e tenho essa lesão demarcada pela seta. Então, olhando para essas duas imagens, eu quero que você reflita sobre que estrutura é essa, que lesão é essa, junte o contexto e traga a sua hipótese diagnóstica. Mudando um pouco de sistema, agora a gente tem uma reconstrução sagital da coluna torácica, onde a gente vê nitidamente uma alteração nesse corpo vertebral, com um aspecto de paliçada, onde a gente vê áreas líticas com discreto bordo esclerótico. Que lesão é essa? Qual a sua principal hipótese diagnóstica? Agora, uma questão da prova de título, a radiografia. Você perceba que a própria foto da prova prejudica um pouco a nossa análise, mas as questões com radiografia de tórax são bem frequentes na prova, então você precisa estar familiarizado com esse método. Então, qual é o seu diagnóstico para esta alteração? Aonde ela está localizada? Qual é a sua linha de diagnóstico diferencial para você chegar o mais perto possível? Aqui você tem a imagem em zoom, e aí a gente pode discutir a seguir. Muito bem, vamos discutir esses achados. Eu acho bastante importante a gente fazer uma revisão desses temas que são frequentes na prova, porque para eles não te pegarem pelo calcanhar. O que a gente tem aqui é uma tomografia de tórax, janela de pulmão, corte nos lobos superiores. Aqui a gente tem o segmento apical e aqui o segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo. A seta marcava essa estrutura é a veia ásigos e este é o lobo da veia ásigos, né? Aqui a gente está numa reconstrução mipada, ela acaba fazendo uma fissura acessória. Esse é importante a gente salientar, né? Que aqui a gente tem o lobo ásigos e a fissura da veia ásigos, mas esse lobo ele não é um lobo propriamente dito. Ele não tem o seu brônquio próprio para ele não está completamente separado. Então, isso é uma variação anatômica relativamente comum. Se a gente prestar atenção, a gente ainda pode explorar aqui que a gente tem um esôfago bastante distendido, com formação de nível, né? Está preenchido por líquido aqui, o que nos traz, né? Então, estamos olhando para o mesmo paciente. Dessa vez, a gente vê aqui na janela de mediastino, da tomo de tórax, o esôfago bastante distendido, já exercendo um efeito compressivo aqui no aspecto mais posterior do pericárdio, preenchido por líquido. Aqui no abdômen superior a gente vê o estômago e aqui no ligamento hepatogástrico a gente vê uma linfonodomegalia feiosa com bordas já indistintas, ó, um certo borramento adjacente.
pode ser até que estejamos olhando para uma linfonodopatia aqui e outra aqui. Rodrigo, por que você falou linfonodopatia e não falou linfonodomegalia? Porque eu não medi, mas nessa região aqui você não vai encontrar linfonodos deste tamanho, tá? Ele tem pelo menos uns dois aqui no longo eixo e pelo menos um em 1.2, 1.5 aqui no eixo transverso, se a gente estiver olhando esse pedacinho. Se a gente estiver olhando como um só, ele tem 2 por 2,5 provavelmente. Então, linfonodo provavelmente secundário nessa região. Então, o objetivo era você fazer o diagnóstico diferencial e pensar em causas de obstrução intestinal ou em obstrução esofágica, mas pensar numa hérnia e pensar também numa neoplasia, principalmente quando você vê aqui as linfonodomegalias, já que hérnia não vai dar linfonodomegalia. Terceiro exame, né? Então aqui a gente tem um atomo na janela óssea, reconstrução sagital. A gente vê uma lesão no corpo vertebral com um aspecto de paliçada, né? Parece aqueles chapéus de palha trançadinha. É a lesão predominantemente lítica, com bordos escleróticos, não tem sinal de ruptura cortical, não tem componente de partes moles. Esses achados nos denotariam algum grau de agressividade. Então, lesões com esse aspecto trabeculado, sua principal hipótese diagnóstica vai ser hemangioma ósseo, que é uma lesão benigna. Você vai identificar essas lesões na ressonância com muita naturalidade, né? Você vai vê-las hiperintensas em T1, em T2. Isso aí vai te ajudar a fazer o diagnóstico definitivo. Essa questão caiu na prova, questão difícil. Eu acho que o grande aprendizado aqui é você fazer a revisão do raciocínio. Então, eu sei que cada vez mais a gente abandonou a radiografia de tórax. Quando você ouve isso, aí está relacionado a um monte de coisas, né? Eu acho que a principal é que o método foi caindo, a gente foi entregando o método para os outros porque o retorno é muito baixo, né? Você vai laudar exames desse aí por R$ 3 para interpretar e você vai ver que isso aqui não é tão fácil, né? Você precisa ter algum grau de conhecimento para interpretar isso aqui. A galera acha que é muito fácil, mas não é tão fácil. Então isso causou uma defasagem, um defeito no nosso aprendizado. Então os radiologistas mais novos muitas vezes já não sabem nada de raio-x de tórax. Não é à toa que a gente fez um curso só de raio-x de tórax, onde em menos de 6 horas você consegue aprender o que você não aprendeu em 3 anos de residência de rádio. Falando da grande maioria das pessoas. Com certeza tem algum residente de rádio aqui que pegou um staff das antigas que domina muito raio-x de tórax, o que não é o caso da maioria. Então a gente tem um raio-x de tórax em PA, a maioria dos residentes hoje não sabe nem dizer por que esse é um exame em PA e não é AP. A traqueia está centrada, a gente observa uma opacidade projetada no terço inferior do hemitórax direito. E aí talvez o grande erro dessa questão seria chamar isso de opacidade pulmonar, porque é difícil você ter certeza que essa opacidade está no pulmão. Coração e vasos, o coração está com dimensões normais, pelo tamanho do coração a gente vai pensar até que o paciente é jovem. O diafragma está convexo para cima, não vejo sinal de derrame pleural. Esqueleto, não vejo nenhuma lesão óssea destrutiva para pensar numa malignidade. Então o raciocínio é, sempre que você encontrar uma lesão e conseguir dizer aonde ela está, a probabilidade de você acertar o diagnóstico ela aumenta. Se você errar o lugar, provavelmente você vai errar o diagnóstico. Então, onde está essa opacidade? Ela está no pulmão, ela está na pleura, ela está na parede torácica? Aonde é que ela está? Se você conseguir responder isso, você vai acertar a questão. Então, quando você faz a pergunta de onde ela está a opacidade, você precisa lembrar assim, e se ela estiver no pulmão, que seria a coisa mais provável, né? A radiografia, a gente vê muitas alterações pulmonares que cursam com aumento da densidade. Então, se ela tivesse no lobo médio, eu faria sinal da silhueta aqui e não conseguiria passar uma linha separando o átrio direito da lesão. Então, acho improvável que ela esteja no lobo médio. Se ela tivesse no lobo inferior, ela tocaria o diafragma e você vê que ela vem até aqui e a linha do diafragma continua preservada. Então, sou obrigado a pensar que ela não está nem no lobo médio nem no lobo inferior. Se ela não está no lobo médio nem no lobo inferior, aonde é que ela está? Ela tem que estar fora do pulmão. Se ela está fora do pulmão, ela só pode estar na parede torácica ou
no mediastino. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, no mediastino? É, no mediastino, mas não encostando aqui no pericárdio. O que nos levaria a pensar e incluir na possibilidade de que isso aqui fosse o esôfago dilatado. Não é fácil de identificar aqui. A gente colocou uma imagem em zoom para ver se a gente via isso de forma mais eficiente. Não conseguimos. Se você olhar aqui, você vê nitidamente que ela não encosta no diafragma. Então, se ela não tampa o diafragma, ela passa pelo diafragma. Então, provavelmente, esse é o esôfago distendido. Ah, Rodrigo, como é que eu vou fechar isso? Um pouquinho de contraste. Você vai definir o diagnóstico. Se encher de contraste oral, era mesmo no esôfago. Mas pode ser uma. Se for no pulmão. Pô, se for no pulmão, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Numa pneumonia, né? Porque dá até a impressão que tem algumas coisas passando aqui. Os brônquios estão passando dentro dela. Seria o sinal do broncograma aéreo. Por que não é uma telectasia do lobo médio? Porque eu não fiz sinal da silhueta aqui e eu não perdi volume. O pulmão continua do mesmo tamanho. Por que não é uma telectasia do lobo inferior? Porque eu não fiz aqueles sinais do triângulo, né? Os triângulos brancos do tórax. Quando eu faço a telectasia, eu colapso o lobo e aí eu tenho uma opacidade pulmonar com aspecto triangular apontando aqui para o meio. Além disso, eu tenho perda volumétrica. Então também não acho que é a telectasia. Não me parece ser uma massa, né? Porque não é comum que a gente tenha uma massa com esse aspecto mais alongado, né? O eixo crânio-caudal é maior do que o eixo látero-lateral. Então, ficaria aí entre uma opacidade pulmonar e uma opacidade que é de etiologia extrapulmonar. O que vai te ajudar aqui a fazer esse diagnóstico, ou você faz uma tomo, ou eventualmente, se você não tiver disponível, dá um pouquinho de contraste iodado para esse paciente. Se tiver contraste aqui no interior, realmente esse é o esôfago. Então, espero que você tenha gostado da revisão. Se você gostou, você já sabe, clica no botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as informações quando a gente trouxer outros vídeos semelhantes. Se você tem alguma dúvida específica sobre algum caso ou quer sugerir alguma sub-área para a gente revisar e trazer vídeos para você responder o quiz, deixa aqui nos comentários, vou ter prazer em participar junto com vocês. A gente se vê no próximo vídeo.